Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Cá estamos. Nossa, mãe. Agora há pouco eu limpei os visores aqui desse capacete. Simplesmente parece que o mundo está limpo. Bom dia, meus amores. Amo muito vocês. Até mais tarde, tá? Sexta-feira chegou. Hoje é sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2017. Eu tenho bastante trabalho hoje. Tenho que jogar o máximo possível de informações na folha de pagamento. Se tudo correr bem, talvez eu até consiga calcular hoje. Eu vou estar num prazo bem mais confortável para segunda-feira até ficar mais tranquilo. Segundo aniversário da minha mãe, e nós temos combinado de ir lá pra casa dela à noite e tal. E cara, semana de Natal, dá pra imaginar, né? A gente vai ter que atravessar essa cidade lá até a casa dela. Então eu vou tentar sair mais cedo. Por isso é bom eu sair mais cedo do trabalho. É bom eu estar com tudo bem fechadinho, bem planejadinho em dia. E se tudo der certo, o que nunca é muito certo de acontecer, talvez a gente já esteja até com o plano de saúde regularizado. Agora, tempo de uso contínuo da anteninha. Vocês veem que eu uso sempre, né? Mas realmente pipa e linha de cortante a revelia pelo mundo, principalmente nas periferias. Onde eu trabalho, aquelas regiões ali, não se vê pipa. Muito difícil, muito difícil. Nossa, o motoqueiro simplesmente saiu da rua e entrou. Ok. Vou jogar esse lixinho fora aqui porque eu achei a meia que eu uso mesmo, de verdade, que é essa preta aqui, ó. No pé, pra não sujar. Hoje, olha só, desde manhã, sol, calor. Então, a não ser que chova, eu não vou usar nem jaqueta hoje. Espero que não chova, mas a previsão dá alguma probabilidade, então, para não correr esse risco, eu trouxe a capa, vim com a bolsa, tudo. Enfim. E é isso, cara. Correr. Última quinzena do ano. E assim, pra mim é o seguinte. Depois de calculada, o cachorro gorducho. Depois de calculada a folha de pagamento agora de dezembro, eu só volto a fazer alguma coisa mais relevante lá no dia 27, 28, não, 29, 28, né, provavelmente, 28 ou 29. Que é o fechamento dos encargos trabalhistas, competência dezembro, pagamento janeiro. Fundo de garantia, INSS.
Então, assim, o resto desses dias realmente, nessa semana do Natal, eu vou realmente me livrar de papéis e dar um jeito na minha mesa no máximo que eu conseguir ali, porque realmente já está preocupante e não pode ameaçar a segurança das minhas informações e está perigando a isso. Então não quero que isso aconteça. Ontem, correndo pelas matériazinhas ali dos assuntos de minha relevância que os algoritmos ficam me trazendo, né? Não sei por que apareceu um ponto de uma das comunidades lá do Facebook, que é ateus e agnósticos, tá? E o cara toca no assunto de masturbação, né? Mas assim, toca num tom jocoso, né? Tipo assim, olha os aconselhamentos cristãos, né? Aí tá uma babaquice lá, faz tempo que eu não falo de religião, né? Tá uma informação tosca que a gente realmente, quando olha que aquilo existe como informação oficial de uma específica comunidade e que uma comunidade específica leva a sério aquele tipo de informação, de interpretação, a gente realmente consegue compreender o tamanho da merda que a gente tá enquanto humanidade. Porque isso não é um privilégio, um defeito social brasileiro. É dos Estados Unidos ou é de qualquer comunidade dessa linha cristã. E aí eu tenho que criticar. A questão é como eles tratam o assunto da masturbação. Aí eu falei, quer saber, cara, isso deve ser uma zoeira, porque tá nesse canal, que é um canal de crítica às religiões, principalmente ao cristianismo. Então deixa eu ver essa matéria em canais realmente cristãos, né? Aquela coisa do cara que efetivamente professa, né? E aí fui lá e realmente é exatamente aquilo. Cara, assim, chega a ser bárbaro os conceitos ridículos nesse quesito. Vou dar uma ideia básica aqui de um deles que chamou minha atenção. Conforme o livro tal, capítulo, versículo, fulano, beltrano e tal, Deus não se agrada com a masturbação. Mas ele permite que um homem, e é engraçado que isso aí está jogado para o homem, nem se toca no assunto da mulher. O foco é o aconselhamento masculino, né? E o homem, primeiro que ele deve ser casado, segundo que ele deve levar os pensamentos dele à esposa dele. Aí ele pode. Eu não sei como eu continuo isso, assim. Tem mais coisa, mas enfim. Eu não sei sequer como eu continuo isso. Mas assim, só nessas 2, 3 frases que eu falei, a gente se assusta, né? A gente se assusta. E aí vem toda uma discussão no texto, né? Os sérios seguidores, aqueles que estão ali para realmente se aconselhar, discutir o tema e tal. Vem até adolescentes. Eu tenho 15 anos. E aí vem uma discussão, né? É impossível
se masturbar sem pensar em pornografia, sem pensar numa coisa de sensualidade, muitas vezes acaba saindo do controle, de não conseguir pensar na esposa, né, no cônjuge, enfim. E estilo. E aí alguns jovens falam, não, é possível sim e tal. Ah, eu me mantenho em celibato porque, seguindo as regras bíblicas, eu sou solteiro, então eu não posso. E vamos aqui fazer uma interpretação inicial básica. Isso é uma fábrica de doentes mentais. Não tem outra explicação para mim. Não tem. Não existe um conceito que possa me trazer a uma racionalidade ou alguma explicação um pouquinho menos injusta em relação a uma coisa muito simples, que a gente vai voltar ao mesmo tema. Nada mais é do que a adaptação da interpretação de um líder religioso ou de quem está escrevendo aquilo, que normalmente é um pastor, é um líder religioso, um líder comunitário religioso, do que ele acaba arrumando a explicação para ele mesmo. Não, eu me masturbo, mas eu penso na minha esposa. Ou, eu consigo não pensar em pornografia para me masturbar. Falou, gênio. Falou, extraterrestre. Você é de outro planeta mesmo. Cara, deixar eu acabar aqui, porque se eu deixar você passar na subida, eu posso perder rendimento e aí não consigo voltar para a linha. Eu vi que ele estava grudado em mim aqui. Quer correr mais, corra mais. Ele tem um farol bem forte. Isso é bom. Então assim, a velha mania da religião querer se interferir hoje. O problema é hoje. Tá? Há 1000 anos atrás, era importante algum conceito desse, porque não tinha nenhum estudo sobre isso. Não tinha nenhuma interpretação um pouco mais séria, a não ser a pessoalidade sobre isso. Então, eu compreendo e mais uma vez eu deixo muito claro, obrigado, religião. Com certeza eliminou doenças venéreas, eliminou mortes, diminuiu mortes por conta dessa questão talvez de saúde pública, com um mundo menos informado e muito menos higiênico. Aliás, na verdade você pode colocar que membros de famílias reais não tinham 1/10 da higiene que um favelado, no melhor sentido, uma pessoa de uma comunidade mais simples possível tenha hoje disponibilidade. Tá? Então, assim, mais uma vez eu caio naquele mesmo momento. Obrigado, mas já foi. Já foi. Seu tempo passou, você nos ajudou. Vamos para o próximo passo. Vamos para o próximo momento. Vamos para uma nova era, por favor. Por favor. Olhe como eles pensavam e falem, putz, que bom, né? Ainda bem que eles pensavam assim nessa época. O contexto era importante aqui. Agora eu já consigo entender isso. Eu já consigo entender questões biológicas, eu consigo entender questões psicológicas, eu consigo entender algumas coisas que me ajudam a fazer uma educação melhor sobre os assuntos. Tá? O que realmente me apavora é o uso desta porcaria
deste livro para uma prática, como é que eu digo? Para uma prática, primeiro política, né? Daquela questão de quanto mais regras você impuser ao dia a dia das pessoas, mais você terá o controle sobre elas. Então, é importante. Eu entendo que o líder religioso, que os criadores dessas regras, eles lucram com isso. E não é só dinheiro. No fundo é dinheiro, né? Mas os subcaminhos para esse lucro, eles encaram também essa questão do senso crítico basicamente inexistente numa gama muito grande da população. A incapacidade, a incapacidade de interpretação e de crítica e de pensar além do que está sendo ditado e de até rejeitar uma ou outra explicação dizendo que não, isso aqui não tem nenhum argumento, não tem nada a ver com isso, enfim. E aí em 2017 você pega um jovem de 15 anos dizendo que se desagrada a Deus, ele não faz e tal. Cara, vamos deixar muito claro, eu não vou chegar pro meu filho e falar, vai lá bater uma. Mas eu sei que é impossível, que é pior eu virar para ele, é proibido, é pecado, Deus castiga se fizer isso. Porque eu vivi uma adolescência crescendo em colégio de padres, que não foi repressão. É porque a gente já não levava muito a sério algumas questões e a gente transgredia, como é que se fala? Conscientemente algumas outras questões. Alguns desses assuntos eram tratados, às vezes por um padre, um coitado de um celibatário, às vezes por um professor, enfim, de uma forma boa num momento, de uma forma ruim no outro. Quando caía para o conceito religioso, sempre havia a condenação, sempre havia a questão do pecado, sempre havia a questão, você vai ter que se confessar para se limpar, se purificar dos pecados, e é pecado, a masturbação e tal. Então, isso nos fez, eu não sou nenhum traumatizado por causa disso, né? O humano realmente tomou as rédeas e foi embora. Ô caminhão, você pode ir um pouco mais para a direita, né? Você pode, olha a distância que ele tem ali. E aí, motox? Ai, caraca. Ai. Mas eu diria que assim, isso atrapalhou muita gente. Atenção, você não consegue ficar reto nessa merda desse carro seu aí? Porra, ao menos reto. E isso atrapalhou muita gente. Isso deixou muita gente encucada, muita gente com peso na consciência, muita gente com, eu estou desagradando a Deus. Cara, para. Porque voltamos a esse tipo de mediocridade filosófica que me faz assim levantar essa minha bandeira da inutilidade de conceitos religiosos, que na verdade nada mais são do que conceitos pessoais, conceitos de uma pessoa ou um grupo de pessoas para poder controlar melhor um outro grupo muito maior e se beneficiar dele. Porque não é possível em 2017 alguém aceitar uma questão dessas com tranquilidade. Todos os comentários, por uma questão de respeito que eu não devo ter, vamos deixar isso muito claro. Eu não entrei num comentário para falar, vocês enlouqueceram. Por uma questão que, assim, eu não sei porquê. Vocês simplesmente enlouqueceram. Vocês vivem em 1325. É aí que vocês vivem. E vocês realmente enlouqueceram. O autor desse texto é um louco. E vocês que o aceitam, eu não tenho argumentos para classificar vocês.
Cara, não é para você ir pela direita. Você vai ter que sair da direita. Olha só, o meu óculos interno, óculos de sol interno, tá tão bom que, olha só, eu consigo enxergar tudo aqui. Se eu quisesse, eu não o subiria. A cara não enche. Então, assim, eu vou ficar martelando isso porque, assim, me desculpa, cara, me desculpa. Pornografia é fato, sempre existiu, desde que o homem é homem. Em cavernas encontraram desenhos de civilizações primeiras de seres humanos ou de racionais, desenhando algumas práticas sexuais, como pode-se dizer que seriam os primeiros registros pornográficos da humanidade. Sempre existiu o cartunista, o desenhista, antes da foto, que desenhava isso. O próprio nu feminino, já na Renascença, já na Idade Média, por muitos era considerado uma pornografia, e eu concordo com isso, não tem problema nenhum. O grande problema é esse tabu de sexo, né? Que, vamos deixar claro, já está na hora da gente mudar esse patamar. Esse tabu de sexo está arrebentando a sociedade hoje em dia. Me desculpa, você pressionar um jovem por uma metodologia cristã a não se masturbar ou a ameaçá-lo do tal do castigo eterno, do pecado, enfim, por conta de um ato que é completamente natural ao ser humano, principalmente ao adolescente, com aqueles hormônios explodindo dentro dele, realmente, hoje em dia, já posso considerar uma crueldade. Que tal abrir esse assunto? Que tal falar, filho, é assim, cara, é isso, isso e isso, tome cuidado com isso, costume fazer isso, normas de higiene básicas, isso, isso e isso, e tal, e pronto, beleza? E não faz barulho para não me incomodar. E limpe as suas coisas. Ou filha, né, também, por que não? Enfim, o que eu falo, o que eu coloco, é que a gente, hoje em dia, essa forma de pensar, que na verdade é uma forma de não pensar, né? No fundo ela acaba se transformando numa forma de não pensar. Eu obedeço porque é melhor, porque senão eu vou para o inferno, ou assim por diante. Ela realmente já carece muito de argumentos pela quantidade de informação que a gente já tem, pela evolução comportamental e científica que a gente já tem disponível hoje aos leigos. Eu não digo aos especialistas, aos psiquiatras, aos pediatras. Não. Eu leigo, as pessoas leigas já têm essas informações. Não é necessário a gente tratá-la assim. Ah, eu fui criado assim, não tive nenhum problema. Ok, cara, não crie seu filho como você foi criado. Faça a sua crítica e a sua modificação, adaptando o que você acha certo aos dias de hoje. É muito importante. Até porque quem criar um filho perto do que foi criado, eu, por exemplo, que já fui pai bem velho, eu preciso ignorar muita coisa. Não é porque minha mãe estava errada, é porque o contexto é outro hoje. Então estava lá, Jovem Crente, o site, e toda essa explicação sobre a interpretação daquele religioso em si, que está esclarecendo, né? Esclarecendo sobre o assunto masturbação a uma juventude que quer ou foi incluída numa comunidade cristã
um pouco mais ortodoxa. Pouco mais, não são ortodoxos. Tá? Não cabe mais, gente. Não cabe mais. Não tem lugar. Não tem lugar numa sociedade saudável. Saudável. Tá? Você acha que esse moleque de 15 anos com os hormônios quase saindo pela orelha, ele tá feliz da vida, né? Tá felicíssimo da vida. Ele acorda gozado e se martiriza. Ai, o que eu fiz dormindo. Ô, Raman. Ô, Raman. Vamos devagar, cara. Vamos devagar. Vamos pensar um pouco mais. É de graça, é de graça. Mas esses dias eu coloquei isso dessa burrice endêmica que a nossa sociedade vive, nessa pouca quantidade de gente que quer efetivamente pensar, e uma boa parte dessa gente que quer efetivamente pensar tentando levar vantagem em cima dessa outra enorme quantidade de gente que não quer, não sabe, não vê interesse em repensar algumas coisas. Então sobra muito pouca gente efetivamente bem intencionada. Sim, eu me coloco nesse meio. Não se trata de uma questão de modéstia, se trata de uma questão de consciência. Ao menos eu quero isto. Já é o dia dos mané que sai da pista do nada, assim. Nada, não tem nada que está incomodando, mas eles saem da pista. E eu me assusto. Como estava naquele post, né? De que bem-vindo ao século XXI, onde as pessoas não acreditam nisso. Aí tá lá a foto do homem na lua, mas acreditam nisso. Aí tá lá o zodíaco do horóscopo. Aí um amigo, um conhecido, coloca assim: eu acredito nos dois. E eu paro aí e não curti, não pus nenhum sentimento em relação ao que ele escreveu. E lamento, mas fiquei com uma enorme vontade, só para não ofendê-lo. E eu acho que isso é um grande erro. Às vezes eu preciso continuar o assunto. Ah, eu acredito nos dois. O problema é seu. Você está 50% errado. Já falei sobre as argumentações da astrologia e o quanto elas se parecem com religiões toscas, com o mesmo conceito de religiões absurdamente toscas. Pega aí meus vídeos, tenta voltar aí que talvez você encontre alguma coisa, se te interessar. Mas em síntese estamos falando de uma pseudociência, de uma linha de suposto conhecimento aonde a base, a plataforma de interpretação, ela está num zodíaco, numa gama de planetas que nem completa é, porque ela foi feita quando ainda não se havia descoberto todos os planetas. Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Plutão já não é considerado, então o sistema solar é composto por 8, tem uns 6 planetas ali. Então, o resto não precisa ser nem levado em consideração quando você olha isso e fala: peraí, a base é essa, cadê os outros planetas? Não, os outros planetas não têm influência. Não tem? Por quê? Por quê? Por que o cosmos inteiro não tem influência? Por que a Via Láctea não tem influência? Se você não consegue completar o sistema solar, meu amigo, vem me falar sobre influência de astros, você enlouqueceu. Você não enlouqueceu. Quem enlouqueceu é quem acredita nessa brincadeira sua. Nessa brincadeira. Mas enfim,
tem bastante gente que ainda se sustenta bastante com esse tipo de assunto. Eu já falei sobre isso. Você passa numa casa, tá escrito ali, esotérica. Búzios, tarô, cartas, bola de cristal, trabalhos para trazer o amor de volta. Aí você olha e fala, que merda, né, cara? Ou seja, não é possível que exista uma pessoa especialista em tudo isso. Porque são áreas bem diferentes, embora seja para mim a mesma charlatanice. Tá? Mas são áreas bem diferentes. Você não pode ter, para cada desse assunto, teoricamente você teria que ter um especialista. Cara que manja da questão do tarô, por causa disso, disso e disso. Embora eu não a aceite, ele vai me dar todas as explicações que ele acredita, porque esse é o grande problema, acreditar. Se uma questão que envolve minha vida prática, física, eu preciso acreditar, é porque eu tenho poucos argumentos práticos sobre essa questão. Poucos argumentos práticos. Isso que eu estava falando da masturbação agora há pouco. Não é acreditar? Não. O princípio básico é você primeiro acreditar naquele livro. Primeiro acreditar naquele livro. E pegar a parte que te interessa e ignorar a parte que não te interessa, onde já não dá para aceitar um mínimo, como Deuteronômio, por exemplo, Levítico e assim por diante. E segundo, você colocar ali as interpretações que você acha, até por uma questão de limpeza de autolimpeza de consciência. E no fundo, trata-se de uma questão de só acreditar. Só acreditar. Psicologicamente, é muito bem, é fácil de se entender. É triste, mas é fácil de se entender. Que nós estamos falando especificamente de uma questão daquele termo que eu abomino, chamado fé, que ainda tenta sobreviver, e com muito sucesso, por sinal, por uma questão básica de preguiça mental de uma grande parte da população. Então, jovem crente, ou até católico, porque pelo menos no meu tempo essa abordagem também levava crueldade, levava, como é que se pode dizer, levava dor na consciência, levava condenação, levava culpa demais pelo fato. É uma pena que vocês estejam nesse estágio. Tá na hora de vocês pensarem melhor, só um pouquinho melhor. Vocês vão melhorar muito, vocês vão ver. Um abraço, gente, até mais tarde.